A porta da graça, ela se abre para aqueles que entram pelo caminho da humildade. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Café com Deus Pai comentado. Texto de Mateus, capítulo 8, verso 8 diz: O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus encontrou diferentes tipos de fé em sua jornada. Havia os que duvidavam, os que vacilavam e aqueles que confiavam plenamente. O centurião de Cafarnaum, um oficial romano sem conhecimento profundo das Escrituras e totalmente alheio à crença daquele povo, demonstrou uma fé tão grande que surpreendeu o próprio Jesus. Ele não pediu sinais, não exigiu provas, mas apenas creu. E isso fez provar do milagre. Esse centurião romano, ele vivia em uma posição de autoridade, de acordo com a Bíblia Sagrada. Ele estava acostumado a dar ordens e ver pessoas obedecendo. Porém, aqui, diante desse texto, nós vemos que diante de Jesus ele reconheceu uma autoridade muito maior. Seu servo estava doente, à beira da morte. Mesmo assim, ele demonstra uma fé extraordinária. Ele acreditava que Jesus não precisava estar fisicamente presente para realizar o milagre. E aqui eu quero compartilhar 4 lições poderosas com você. Antes te convido a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se no canal. Se puder, adquira o nosso e-book que está aparecendo aqui à frente, mandando mensagem para esse telefone, tá bom? A primeira lição: a fé verdadeira, ela reconhece a sua dependência de Deus. Ele diz: não sou digno de que entres em minha casa. O centurião poderia confiar em sua posição, na sua autossuficiência. Ele poderia pensar: como eu sou centurião, provavelmente Jesus vai querer entrar na minha casa. Mas ele pensa ao contrário: eu não sou digno de que o Senhor entre. Ele entra pelo caminho da humildade. Ele reconheceu a sua necessidade diante de Cristo. Por quê? Porque a fé verdadeira ela nasce quando nós abandonamos pelo menos 4 coisas. E que coisas são essas, pastor Wagner? Quando nós abandonamos o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, a confiança em nós mesmos, a vaidade espiritual. Aí, nesse momento, o céu se revela a nós. É como se o céu abrisse as cortinas e nós pudéssemos acessar coisas profundas. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nos ensina Tiago, capítulo 4, verso 6. Em Salmos 51, versículo de número 17, diz que há um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor nosso Deus. A segunda lição é que a palavra de Deus, ela tem autoridade absoluta. E era isso que ele cria. Ele diz assim, basta que me digas uma palavra, aleluia, e o meu servo sarará. Ontem nós fomos ministrados na Quinta da Autoridade na igreja que eu congrego, e foi justamente sobre isso que o pastor que ali esteve ministrando falou aos nossos corações. Ele dizia que nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, porque nós nos alimentamos, olha que forte isso, das nossas palavras. Nós nos alimentamos da produção dos nossos lábios. A palavra de Cristo, irmãos, ela possui autoridade sobre enfermidades, as circunstâncias, sobre as nossas crises, sobre as nossas impossibilidades. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus está sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Entenda, meu irmão, compreenda, minha irmã, quando Deus fala, nada pode impedir o seu agir. O poder não estava na distância, o poder estava na palavra. E não há fundo de poço tão profundo que a palavra de Deus não seja capaz de te alcançar. Então creia que a providência está chegando. Tenha essa fé para que você possa vencer. A terceira lição é que a fé enxerga o que os olhos ainda não viram. E ele diz assim, e o meu servo será curado. Hebreus 11, 1, ele vai resumir a fé dizendo que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O servo ainda não havia sido curado, o milagre ainda não era visível,
visível, mas o centurião já acreditava na resposta. Entenda, irmãos, que a fé ela não está ignorando a realidade. Ela apenas acredita que Deus é maior e que Ele pode alterar essa realidade. Quem vive pela fé continua confiando, mesmo quando ainda não está vendo os resultados, mesmo quando não entende os processos, mesmo quando está enfrentando atrasos, atravessa momentos difíceis. A fé vê a resposta antes que ela se torne visível. Será que você pode declarar comigo essa frase aqui nos comentários? A fé, ela vê a resposta antes que ela se torne visível. Efésios capítulo 1, verso de número 3, nos ensina algo poderoso, irmãos. Que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, só que aonde? Nas regiões celestiais. E onde nós estamos querendo ver bênção de Deus? Na nossa vida terrena. Nós temos que ir às regiões celestiais para acessar as bênçãos que o céu já liberou sobre as nossas vidas. A quarta lição é que Jesus se agrada de uma fé que confia em sua palavra. O verso de número 10 nós vamos ver a declaração surpresa de Jesus. Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. Não porque ele era perfeito, mas porque confiava completamente na palavra do Senhor. Deus ele continua procurando pessoas que escolhem confiar nele. Pessoas que permanecem firmes na promessa, na oração, na esperança, na obediência. A fé que mais agrada a Deus é aquela que continua confiando quando só possui a sua palavra. Por que você crê? Que você viu alguma coisa? Não, eu só tenho uma palavra. Oh, meu Deus, é forte, eu sinto a presença de Deus neste momento. A fé que mais agrada a Deus é aquela que continua confiando, quando tudo que o indivíduo possui é uma palavra, mas essa palavra veio daquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas essa palavra, ela veio daquele que diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Esta palavra veio daquele que diz que a sua palavra faz quebrar os cedros do Líbano, faz se ouvir nos desertos. Então confia que se essa palavra que você tem, ela veio do céu, ela vai se cumprir cedo ou mais tarde, porque Marcos 9, verso 23, tudo é possível ao que crer. Esse texto nos leva a uma conclusão. O centurião nos ensina o valor da humildade. A palavra de Jesus possui autoridade absoluta. A fé, ela acredita antes de ver, e Deus, ele se agrada daqueles que confiam em sua palavra. Talvez hoje exista uma situação que pareça impossível. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, mas lembre-se da declaração do centurião. Mas apenas uma palavra. Eu lembro de um hino que dizia, basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cairá. Então, creia, porque uma única palavra de Cristo continua sendo suficiente para transformar qualquer situação. Curta, comente e compartilhe esse devocional de hoje para 3 pessoas. Se quiser ser um patrocinador aqui do nosso canal, adquire o nosso e-book que está aparecendo aí para você. Envie a mensagem para o número aqui, falando, pastor, eu tenho interesse no e-book, e eu respondo você e nós conversamos pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Forte abraço.